Fala meu querido, tudo bom? Está conectado aqui nesse vídeo, eu sou o Thiago Soares da Sonata Web Rádio, estou aqui no Hall Studio da Sonata em São Paulo, acabei de participar do Flash Dream ao vivo, você deve estar acompanhando aí ou na fanpage do Facebook do Flash Dream da Sonata Web Rádio ou no YouTube. A gente hoje vai destacar mais uma história do rádio, mais um episódio sobre a história do rádio, vamos para a parte 2 e hoje... na semana passada, na verdade, a gente falou sobre a história do rádio no Brasil, como começou o rádio no Brasil. Hoje nós vamos mais a fundo, né? Vamos falar sobre a tecnologia do rádio, como ela foi desenvolvida mundialmente e qual foi a origem e esse desenvolvimento, como é que aconteceu. Vamos então se ligar agora na história do rádio, agora segunda parte, né? E vamos... voltar no tempo, vamos até 1863, aí tá vendo? Esse aí é o James Clerk Maxwell. Quem lembra daquelas marcas, tem muita marca de aparelho sonoro, né? Tem a marca, na verdade, de aparelho sonoro, que é a Maxwell, né? Então, tudo começou em 1863 em Cambridge, na Inglaterra, quando James Clerk Maxwell, que é o cidadão da foto, demonstrou teoricamente a provável existência das ondas eletromagnéticas. James era professor de física experimental e a partir desta revelação outros pesquisadores se interessaram pelo assunto. É sempre assim, não é? E aí que veio o alemão, vamos mudar aqui agora a foto, o alemão que também tem ele também inspirou, o nome dele inspirou um termo muito conhecido no rádio, né? Ele é o Heinrich Rudolf Hertz, isso mesmo. Quem não lembra do megahertz, né, do kilohertz, né? Então tudo inspirado aí nesse cidadão aí, o Heinrich Hertz. Ele foi um desses que desenvolveu, né? E o princípio da propagação radiofônica veio em 1887, quando Hertz, né, ele fez esse experimento, né? Ele fez saltar faíscas através do ar que separavam duas bolas de cobre. Por causa disso, os antigos quilociclos passaram a ser chamados de ondas hertzianas ou kilohertz, como é conhecido até hoje no rádio, né? E a industrialização de equipamentos se deu com a criação da primeira companhia de rádio. Foi fundada em Londres, na Inglaterra, pelo cientista italiano. Vamos lá, o primeiro cientista italiano a criar essa tecnologia em uma companhia radiofônica foi o Guglielmo Marconi, esse cidadão simpático aí. Em 1896 o Marconi já havia demonstrado o funcionamento de seus aparelhos de emissão e recepção de sinais na própria Inglaterra, quando percebeu a importância comercial da telegrafia. Ele tem cara de rico, né? Então é o cara que ganhou dinheiro com a coisa, né? Mas tem que ter o cara que desenvolve comercialmente, né? Até então o rádio era exclusivamente telegrafia sem fio, né? E algo já bastante útil e inovador para a época, tanto que outros cientistas e professores se dedicaram a melhorar seu funcionamento. Mas aí vem também um outro desenvolvimento que foi feito aí já por uma outra figura, que é o Olivier Lodge, né, da Inglaterra, e o Ernest Branly da França. Cadê esse aí? Tá vendo? Esse foi o da França. Eles inventaram o Coesor, que é um dispositivo que melhorava a detecção. Não se imaginava até então a possibilidade do rádio transmitir mensagens faladas através do espaço. Então essas inovações foram vindo, né, foram progredindo, até que surgiu o rádio, né? Ele foi evoluindo rapidamente graças a essa evolução. Vou voltar a foto ao Olivier Lodge, porque justamente ele inventou o circuito elétrico sintonizado, né? Que possibilitou a mudança de sintonia, aquela mudança que você faz selecionando a frequência desejada, né? Ele possibilitou a concorrência, grande Olivier, hein? E aí foi que o Lee Forrester, né? Cadê este aqui? Ele tá até bonitão aí ao lado do aparelho, né? Estou aqui mostrando o meu aparelho, né? O Lee Forrester, ele desenvolveu a válvula tríodo. Esse é o Armstrong. Ele ele empregou o tríodo para amplificar e produzir ondas eletromagnéticas de forma contínua. Agora aqui no Brasil tinha um padre, olha que interessante, um padre gaúcho, que é esse simpático cidadão aí,
que nasceu no dia 21 de janeiro de 1861. Esse padre gaúcho é o Roberto Landel de Moura. Ele construiu diversos aparelhos importantes na história do rádio e foi através dele, né, que foram expostos ao público em São Paulo em 1893 alguns aparelhos que estavam relacionados ao rádio. Em 1890, o padre cientista Landel de Moura previa em as suas teses científicas a telegrafia sem fio, a radiotelefonia, a radiodifusão, os satélites de comunicações e os raios laser. Olha que interessante. 10 anos mais tarde, em 1900, o padre Landel de Moura obteve do governo brasileiro a carta patente que lhe reconheceu os méritos de pioneirismo científico universal na área de telecomunicações. E aí no ano seguinte, 1901, ele embarcou para os Estados Unidos e foi em 1904 que o governo americano, né, concedeu para ele 3 cartas patentes para o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas sonoras. Ele foi o precursor de vozes e ruídos. Que honra, né, para o Brasil ter o padre Landel de Moura como esse grande precursor realmente do rádio mais evoluído, né? Então você hoje acompanhou um pouco aí da história inicial, né, do rádio no mundo, inclusive aqui no Brasil, e viu a importância, né, dessa figura brasileira, o gaúcho, o padre Landel de Moura, no desenvolvimento do rádio mundialmente, né, reconhecido mundialmente. Então, a gente volta a falar sobre esse aparelhamento fantástico que é o rádio no próximo episódio. Vai ser exibido durante o Flash Dream, né? A gente vai deixar na fanpage do Flash Dream e você poderá acompanhar também nosso canal no YouTube e na nossa fanpage Sonata Web Rádio, tá bom? E lógico, hein, vou avisando, em breve a gente vai tratar do assunto comercial do rádio na internet, como que uma rádio na internet ela pode se tornar um produto viável, um produto comercial, que tipo de elementos, que tipo de ferramentas, que tipo de conhecimento, de estratégias devem ser realizadas para que um veículo de comunicação tão tradicional como o rádio seja algo viável na era da internet, na era da informação. E aí a gente vai trazer isso ao longo do tempo. Por enquanto, ficamos com a história do rádio, parte 2. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem um assunto bem legal, né? A gente vai falar sobre as cantoras do rádio. Você vai conhecer como é que isso se propagou muito aqui no Brasil. Um grande abraço, fica conectado, a gente volta a se falar no próximo vídeo.